だ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があるもの残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出も裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ Finalmente estamos aqui. Depois de uma enxurrada de pedidos, chegou a hora de falar do tão nostálgico Ratatouille de PS2. Ao que tudo indica, esse jogo marcou a infância de todo mundo, né? Menos a minha. Enquanto vocês estavam lá jogando Ratatouille The Game, eu provavelmente estava no auge da minha pré-adolescência zerando Resident Evil Code Verônica pela bilionésima vez. Muitas vezes de madrugada e com aquela sensação de zero perspectiva de futuro. Mas apesar de não ter tido a chance de jogar o jogo do Ratatouille na época, o filme sempre foi sagrado pra mim. De verdade, cara, eu acho o Ratatouille, assim, um espetáculo de animação, cara, em todos os sentidos. Mesmo quase 20 anos depois, a trilha sonora continua sendo um absurdo, né? As pessoas ainda se lembram de Le Festin, a animação ainda é boa pros dias atuais e a comida continua sendo a comida mais bonita já feita num filme, né? Especialmente o Ratatouille, que eu sei que é um monte de vegetal e que a maioria das pessoas não gosta, mas eu amassaria facilmente. E não tem como falar de Ratatouille sem falar do Remy, né, cara? Esse ratinho é simplesmente o GOAT. That's why he's the GOAT! The GOAT! No filme, em poucos dias ele transforma completamente a vida do Linguini, que é o maior betinha do universo da Pixar, e ainda vira o melhor chefe de Paris depois de ter feito uma lobotomia no ego só na base do vegetal temperado. Sem dúvidas ele é o melhor de todos os tempos, isso não tem discussão, né? Assistam ou reassistam Ratatouille e prestem atenção no Remy, cara, porque ele é absurdo, cara. Esse rato é o melhor rato que já existiu. Mas enfim, foi justamente esse amor pelo filme que me trouxe até aqui, né? Apesar dos vários pedidos nos comentários, né? Eu já tinha visto uns vídeos daquela perseguição do Skinner durante o jogo e isso sempre me deixou pensando assim, tipo, será? Será que esse jogo é realmente uma pérola escondida? Ou é só o puro suco do churume que a gente amava porque era criança e não tinha senso crítico? Bom, eu joguei, zerei e tenho muita coisa pra falar. Então já deixa o like, assina os termos de mau gosto e bora conferir se Ratatouille de PS2 é o melhor prato de Paris ou uma lembrança muito enganosa. Vamos começar falando desde o menu do jogo, né? E minha nossa, que vibe indescritível. Mentira, eu vou descrever ela pra vocês. Sabe quando você abria o Zelda Ocarina of Time e simplesmente ficava por ali mesmo, apreciando aquele momento? Então, aqui é quase isso que acontece. Talvez não tão quase assim, só um pouco, mas tá valendo. Porque fica tocando uma espécie de Le Festin instrumental meio desacelerado, que é maravilhoso e extremamente relaxante. Inclusive eu provavelmente tô falando Le Festin errado, mas assim, eu não sou francês, né? Desculpe. Le festin, le festin. Essa música nesse menu, ela traz um sentimento de paz muito bom. Parece até que em algum momento da minha vida eu já fui feliz. Mas infelizmente essa paz acaba por completo depois de literais 5 segundos, porque a demo começa a tocar se você não encostar no controle. Malditos não me deixam relaxar nem no menu de Ratatouille. Não se pode ter nada. Mas além disso já dá pra perceber algumas coisas, né? Primeiro, os gráficos parecem ser muito decentes e o menu é super bonitinho, porque ele é o próprio livro de receitas do Gusteau. E isso eu acho que é um detalhe muito bacana, né? Eu adoro quando eles colocam esse tipo de coisas, que é diretamente do filme e tudo mais, porque, pô, poderia sim ser só um menu basicão e triste, sem graça, mas assim, teve um esforço, sabe? Eu acho isso bacana. Há quem diga que isso aqui é um cardápio, inclusive. Claramente assisti o filme de olhos fechados, mas tudo bem. Daí a gente tem aqui algumas opções padrão de mexer no volume, etc. Nada de muito especial, exceto pela aba de extras, que olha, é bastante coisa. Mas tudo isso vai ficar pra depois, porque agora é hora de entrar no jogo. E eu queria muito ter colocado o nome do meu save de Gold, mas miseravelmente não cabe em 4 caracteres, então eu tive que deixar God, pra dizer que nós somos o deus da cozinha de Paris. E um detalhe importante, eu coloquei o jogo no hard, por alguma razão. E isso é uma coisa que talvez eu me arrependa lá pra frente, e vocês vão entender o porquê.
O jogo começa numa cena muito parecida com o começo do filme, com o Remy sentindo o cheiro de comida pra ver se tem veneno e etc, só que com algumas alterações, mas depois eu falo mais sobre essa questão das diferenças com o filme, porque simplesmente o gameplay começou, e olha que perfeição, eu sou o Remy. Gente, eu não preciso de mais nada, se o jogo fosse só isso aqui já tava bom. Olha que bonitinho ele andando. É o GOT de 2007, isso aqui pra mim é o ápice da imersão, até os dias de hoje nada vai se comparar com você poder andar com o Remy e ser o melhor rato que existe durante umas 5 horas mais ou menos. E olha esse cenário absurdo, né? A quantidade de detalhe que tem nesse jardim, cara. Tem umas plantas, dá pra andar por aí, ó. Tome. Que coisa maravilhosa. Assim, eu achei assim, ó. Cara, que ótimo jeito de se começar um jogo de filme, cara. Isso faz eu pensar naquele fato de que na maioria das vezes a gente tem lembranças na nossa infância, principalmente do começo dos jogos. Porque provavelmente você não tinha memory card pra salvar e aí tinha que ficar jogando o jogo desde o início todas as vezes. Ou só realmente eu gostava de ficar brincando aqui no começo dessa fase. E eu não duvido nada de que pelo menos 90% das pessoas que jogaram isso aqui devem ter uma lembrança muito boa desse pedacinho, porque ele é realmente bem legal e bem memorável, assim. Mas esse começo, na verdade, é um tutorial, como você já deve imaginar. E o nosso guia durante esse tutorial é o Emile. E é muito engraçado, porque ele vai te ensinando as mecânicas do jogo no seguinte padrão. Ele fala pro Remy que ele é muito bom em fazer o que ele vai te ensinar, e ele procede a falhar desastrosamente naquilo. Então quando a gente vai aprender a pular em cima dos vasos, ele desiste, mas finge que eu tô meio cansado aqui, não vai dar não. Quando a gente vai aprender a subir pela parede, ele vai lá e desiste também de uma maneira muito miserável, assim, vergonhosa. E vai seguindo assim com todas as coisas. Aí ele ensina a gente a carregar objetos, andar em cima da bola que aparece em todo filme da Pixar, se equilibrar nos fios e cuidado pra não cair, senão... O rato se matou, maluco. A movimentação desse jogo é bem interessante, né? Bastante responsiva também. E no geral, cara, dá aquela sensação assim gostosinha de jogar, sabe? Fora que as mecânicas são bem legais, né? Tem várias coisas que eu só não vou mencionar aqui porque eu não quero, né? Mas elas vão aparecer no decorrer do jogo, assim. São objetos tipo uns trampolins, esse tipo de coisa, sabe? E outra coisa, esse jogo tem um negócio que eu gosto muito, porque eu sou meio burro pra jogo com um mapa um pouco grande, que é um botão que te mostra onde você tem que ir, basicamente. E é bem criativo porque ele usa o super olfato do Remy pra sentir o cheiro do caminho certo, cara. Que conceito. E sabe qual é a melhor parte? É praticamente idêntico ao Resident Evil 6 e eu não estou louco. Você literalmente aperta o mesmo botão, o mapa escurece e o jogo te mostra o caminho certo. Mas veja bem, Ratatouille veio 6 anos antes, então claramente a Capcom plagiou este jogo em particular na hora de fazer o R6. E nada vai fazer eu pensar outra coisa, não adianta me chamar de louco. Esse extenso tutorial tem uma parte que ensina stealth, porque todo jogo de filme tem que ter stealth em algum momento, e algumas acrobacias também, especificamente com essas madeiras ou postes fálicos que você agarra e sai girando. Tem uma parte aí também que ensina a navegação e dá pra ver pelo gameplay que eu tô absorvendo toneladas de conhecimento, prontíssimo para dirigir o Titanic. E também tem esse momento assustador que o Emile ensina pra gente a violência. Porque ele pega uma colher e fala tipo, ai Remy, você tem que saber se defender. E aí pau, explode um pintinho gratuitamente, cara. Ele não tinha feito nada, ele só tava ali na hora errada, cara. Até o Remy fala que tá ficando assustado, né? Eu mesmo fiquei horrorizado com isso. O Emile virou uma creepypasta do nada, um rato psicopata. Mas beleza, depois disso tudo, o tutorial termina e aí sim começa o jogo de verdade, né? Numa fase chamada Destiny River, né? O Rio do Destino. Olha que nome bonito. Ele tem esse nome porque o rio leva a gente pro futuro do Remy como cozinheiro, então falhar nessa parte é como desistir dos próprios sonhos. E graças ao meu gameplay nível David Jones, eu quase fiz o Remy desistir de tudo e ficar por ali mesmo, e virar um figurante no próprio jogo, assim. E esse comecinho do gamer é bem facinho, né, embora eu tenha tido dificuldades incompreensíveis, e o pouco que eu tenho pra comentar aqui é sobre o cenário ser muito bonito, que é uma coisa que vai prevalecer ao longo do jogo inteiro, né. Esse jogo é muito bonito, ele é muito bem feitinho. E outra coisa que eu quero comentar também é que todas as vezes que a gente desce nessa madeira, o jogo, pra dar a impressão de que o livro realmente caiu ali na água muito rapidamente, ele já deixa outro livro idêntico lá embaixo, só que o jogo, assim, ele quase não tenta esconder isso. Então parece muito que existem vários livros do Gusteau nesse rio. Parece que é um local de descarte natural, assim, todo mundo joga os livros do Gusteau fora nesse rio, assim, eu gosto de pensar nisso, né? Me chame de louco, me prenda. Depois de passar pelo rio, a gente chega no esgoto, e no esgoto acontece uma coisa muito engraçada, porque assim, gente,
Gente, vocês lembram que eu falei que o jogo começa numa cena muito parecida com a do filme, mas com leves alterações? Então, além desses jogos de filme serem feitos na pressa, né, sem orçamento e sem ambição nenhuma, eles, com E maiúsculo, também não podem ficar mostrando muito do filme, porque senão é spoiler, né? Esses jogos, eles saíam meses ou até dias antes do filme lançar. E assim, eu tenho minhas suspeitas de que as equipes desses jogos, eles deveriam receber, tipo, uma sinopse ou uma versão inicial descartada do roteiro, porque, cara, a história nesses jogos, assim, tudo sempre fica super diferente e resumido e bagunçado de um jeito muito esquisito. Então toda a história, né, e os diálogos, eles são condensados numa massa de coisas, e isso acaba gerando algumas pérolas. Então por conta desses motivos, assim que o Remy chega no esgoto, o Gusteau sai do livro e o diálogo entre eles é tipo: "Olá, eu sou o Gusteau. Ah, eu sei quem você é. Silêncio, olhe para este lugar. Você reconhece este lugar, Remy?" Aí o Remy, ele olha assim, ele vê que o lugar é um baita de um esgoto fedorento, assim, que não tem característica nenhuma além de ser um esgoto fedorento. Qualquer pessoa que olha isso daqui vai falar: pô, é um esgoto. Dê mais uma característica. Pô, ele parece ser meio fedorento. Não tem como ir além, sabe? É só um esgoto. E aí quando ele olha pro lugar e olha pro Gusteau, ele fala: eu acho que estamos em Paris. É o Goat. Não tem jeito. The goat! Mas é isso, galera. Enquanto no filme a gente tem uma grande cena bem emocionante, até que faz o Remy perceber que ele tá em Paris, porque ele vai subindo lá e tudo mais, e uou, e tem uma grande revelação quando ele vê que tá em Paris. Aqui eles não poderiam mostrar isso, eu acho, né? Então fica desse jeito maravilhoso aí, né? Ele simplesmente sente que está em Paris olhando para um esgoto. Um esgoto. E seguindo essa lógica de condensar o filme inteiro em pequenos momentos aleatórios, o Gusteau também diz que rebaixaram o restaurante dele para 4 estrelas e só o Remy pode consertar isso. É óbvio que ele vai lá e aceita que essa é a missão da vida dele e vai ajudar o Gusteau. Aí do esgoto a gente vai passando por umas tubulações, assim, subindo, parecido com a cena ali que eu falei, para chegar na próxima fase. E essa transição de uma fase para outra, na verdade, é um momento muito legal desse jogo, cara. Porque enquanto a gente vai passando por dentro das paredes ou embaixo das ruas, dá para perceber que o mundo existe. Isso é um detalhe que não precisava estar aqui num simples jogo de filme feito às pressas. Porque durante esse percurso você passa por uns momentos onde dá pra ouvir pessoas passando de carro e conversando, pessoas trabalhando, fazendo aquele barulho infernal de britadeira, que fica impossível de fazer qualquer coisa na sua vida porque não dá pra ouvir porcaria nenhuma. E tem essas partes onde tem as casas mesmo, com pessoas vivendo ali. E eu sei que é só um efeito sonoro meio besta, que só serve pra dar a impressão de que existe alguma coisa viva naquele lugar. Mas é exatamente disso que eu tô falando, sabe? A gente tá jogando um jogo de Ratatouille, onde num momento semi-aleatório, no começo do jogo, você passa por tubulações e existe o cuidado, né, a atenção aos detalhes de fazer com que exista um universo ali em volta, para dar essa sensação de que, pô, você não é o centro de tudo, que o mundo tá acontecendo, entendeu? Esse simples detalhe, junto ao fato de que o jogo em si é muito bonito e muito bem construído, assim, os cenários e tudo mais, realmente dá uma imersão forte de que você é um rato andando às escondidas num mundo onde tudo é muito maior do que você e os seres humanos existem e andam por lugares diferentes do que nós, ratos. E eu falei nós ratos de um jeito que parece que amanhã mesmo eu vou roer um guarda-roupa inteirinho. Mas de novo, isso não precisava estar aqui, né? Podia ser um longo percurso chato, em silêncio, ou com uma música, ou então podia só não ser nada, né? Eles podiam só cortar direto essa parte e deixar só uma tela preta e foda-se, você está na próxima fase. Mas não, isso aqui tá aqui, sabe? Eu acho isso muito legal. E um detalhe interessante é que se você chega perto ou se afasta, né, dessas partes que tem uma casa, o som acompanha o seu movimento, sabe? Não é só um som que, tipo, parece e some. Não, ele vai gradualmente ficando baixo, gradualmente ficando alto. Não é todo jogo que tem isso, cara. E eu, como um grande apreciador de efeitos sonoros, trilha sonora, etc., eu devo dizer que isso aqui tá bem mais interessante do que eu esperava. Eu não esperava, na verdade. E assim, eu sei que não tem muito a ver também, mas me lembra aqueles sons bizarros que tinha no Bully, se eu não me engano, no cemitério e no manicômio. Eu acho que tinha mais, mas agora não vou lembrar de tudo. Mas eram sons assim que ficavam sempre tentando criar teoria em cima. Tipo, sempre tinha um vídeo no YouTube, assim, tipo, mistérios do Bully. Tinha aquela parte que ele ficava: ai meu Deus, a missa da meia-noite com o padre macabro.
Ai, que medo. Mas enfim, nessa nossa jornada, o Remy acaba caindo por uma janelinha, né? E nisso ele vai direto pra uma pia no restaurante do Gusteau. E de repente ele já passa pela sopa do linguine e decide consertar ela, assim, bem do nada mesmo. E aí começa o primeiro minigame de cozinhar do jogo. Aliás, top 10 curiosidades que todo mundo sabe, porque todo mundo já deve ter visto isso no TikTok. Nessa parte da sopa, no filme, né? O cheiro da sopa é tão insuportável que o Remy tem ânsia de vômito, né? E assim, caso você não saiba, não existe isso de rato sentir ânsia de vômito, porque rato não vomita, basicamente. Então a sopa tava tão ruim que ela desafiou as leis da biologia. Mas diferente do filme, né? Aqui no jogo ele só passa e tipo, caramba, essa sopa está dando sopa mesmo, hein? Acho que eu vou mexer nela. E assim, eu gosto desses minigames, cara. Eu acho até que os pontos fortes no gameplay desse jogo são justamente esses minigames, assim, principalmente na cozinha, porque eu não sou muito fã desse estilo de jogo de ficar coletando coisas no cenário e subindo em muitas plataformas, que é o caso do Ratatouille. Então eu realmente prefiro quando a gente tá nesses momentos, né? Eu realmente não curto muito esse tipo de jogo, gente, desculpa, né? Se eu tivesse jogado na infância, assim, provavelmente eu teria gostado. Mas assim, os minigames, no geral, eles são bem simples, né? Nesse aqui é só você apertar o botão do negócio que ele tá pedindo e é isso. E o engraçado é que dá pra destruir a receita completamente, né? Colocando 57 cebolas seguidas que não tem problema nenhum. Desde que você encha a barrinha ali do lado em algum momento, tá tudo certo. Inclusive, talvez seja por isso que o restaurante perdeu uma estrela nesse jogo, né? Estavam deixando fazer sopa de 90 pepinos com água e sal. Depois disso, o Linguini vê a gente e o Remy corre pra fora e entra numa tubulação, que é um grande tobogã, assim. E esse jogo tem essa coisa de fases de tobogã. E elas são até que divertidas. É um pouquinho chatinho, assim, de coletar todas as estrelas, porque sempre tem um segredinho nessas fases, onde geralmente envolve você dar um pulo meio difícil num lugar específico, não muito intuitivo, e dar meia volta e subir o tobogã andando e pulando de um jeito horroroso. Eu acho isso meio chato, mas pode ser interessante pra alguns, né? Não sei. Inclusive, essa questão de pegar as estrelas nessas fases gera até um certo problema nesse jogo, porque existem vários casos de pessoas que zeraram o jogo e ele ficou 99% completo, porque faltava uma dessas estrelinhas que a pessoa acabava deixando pra trás numa dessas fases. O que eu acho mais engraçado nessas fases é que eu acho muito bom quando o Remy fica assim, todo durinho, que nem um míssil, e também pelo fato de que o encanamento de Paris nesse jogo é extremamente oleoso pra um rato conseguir atingir uma velocidade tão grande só deslizando em um monte de sujeira. E apesar de eu ter reclamado desse negócio de você ter que ir na contramão do tobogã pra pegar as estrelas às vezes, eu não acho essas fases ruins nem nada do tipo. Eu acho até uma solução criativa pra fazer uma transição de uma fase pra outra. Ao invés da tela ficar toda preta e você ir pra próxima fase, tem isso, sabe? Eu acho legal. Mas terminando isso, o Remy se reencontra com a família dele e eles partem pra uma missão de roubar comida de um balde que o pessoal do restaurante do Gusteau fica enchendo de sobras, que tem uns cachorros ali na entrada dos funcionários, e aí eles usam esse balde pra alimentar os cachorros. E assim, eu sei, né? Isso não está no filme nem de longe, mas é melhor você já ir se acostumando. E beleza, o objetivo aqui é primeiro acessar o beco, porque tem um cachorro que não te deixa passar, e meu Deus do céu, que coisa horrenda que é esse bicho. Isso aí é qualquer coisa, assim, é um demônio, é tudo menos um cachorro. Eu acho até que eles estavam alimentando esses bichos assim, ó, por medo, simplesmente. Olha a fotinho dele, cara, parece um crocodilo do inferno. Parece que ele vai invadir a tua casa de noite, abrir a tua geladeira, pegar todos os limão, ir na tua sala, pegar teu filtro de barro e sair correndo. Meu Deus, que medo. Esses cachorros bizarros, eles me lembram aquele cachorro do Toy Story 1. Que até hoje eu acho inconcebível que todo mundo realmente aceitou que era um cachorro, porque olha que troço abominável, cara. Eu, quando era criança, não me incomodava tanto assim, né? Até porque também eu sei que na época era o que tinha, mas assim, eu duvido que não dava pra ter feito de um jeito um pouco menos aterrorizante. Por que colocaram os dois olhos do cachorro assim na frente, tão perto um do outro, cara? Se colocasse em outro lugar já ficaria tão melhor. Mas vamos voltar pro foco aqui, que é o jogo, né? Esse vídeo não é sobre falar mal do cachorro do Sid. Pra acessar o beco, a gente empurra uma lata de lixo que misteriosamente só tinha uma unidade de ossinho de galinha, né? Não tinha mais absolutamente nada naquela lata. Provavelmente algum mendigo já tinha passado ali e luteado a lata inteira. E aí a gente usa esse osso para se livrar do cachorro, né? E aí sim começa a treta de verdade, né? Primeiro precisa desarmar umas ratoeiras usando colheres. Só que para pegar essas colheres tem que jogar o jogo, basicamente, né? Então assim,
pô, tem que subir, descer, ó, lá se vai 40 minutos nessa parte, mas de pura burrice mesmo, porque eu sou muito ruim nesse tipo de jogo. Uma pessoa que minimamente sabe o que tá fazendo ia demorar 15 minutos aqui, facinho, pode ter certeza. Tem um detalhe maneiro aqui, que é o fato de que esse rato fica completamente amarelo quando você liga o super olfato do Remy, e é só isso mesmo, eu só queria muito mostrar isso daqui por motivo nenhum. Tem a moto da Colette aqui também. Aí você vai subindo e chega uma ratinha que não existe no filme e ela fala tipo, ai Remy, sobe mais aí, não sei o que, sobe, e pega uma moeda ali que não sei o que ela é muito importante, você não vai acreditar no quanto ela é importante, não sei o que. Aí tu passa por um momento de stealth, né, e vai subindo e subindo, depois de uns 10 minutos tu consegue pegar essa maldita dessa moeda, mas em seguida tu descobre que a moeda na verdade só servia pra distrair o Linguini por meio segundo. E aí depois disso começa a parte mais interessante dessa fase pra mim, que são vários minigames em sequência. Primeiro tem esse que, meu Deus, claramente mais um plágio da Capcom, né? Esse minigame também está em Resident Evil 2 Remake, lançado em 2019. Me prendam, me prendam. E aí depois tem esse minigame meio desgraçado, com um rato bombado, que ele tem que puxar o balde. E aí você precisa apertar o botão quando o negócio ali estiver no laranja pra dar mais força, e aí o negocinho volta e tem que apertar de novo quando estiver no verde, senão você erra. Só que se você errar apertando nessa partezinha branca especificamente, o jogo fica te chamando de pobre, algumas vezes. De todas as coisas que eu esperava acontecer nesse game, o jogo ficar me chamando de pobre não era uma delas. Mas ok, na sequência ele derruba o balde, aí o minigame do momento é esse, que o Remy se torna um daqueles carinhas que ficam fazendo sinal pro avião, sabe? Que é uma profissão assim que me deixa muito em dúvida, honestamente. Será que tem curso pra isso? Será que ganha bem? Não sei, mas parece ser muito fácil, né, gente? E aí nesse minigame você tem que fazer os sinais no momento certo, onde o demônio de 4 patas ali não tá olhando pros ratinhos poderem passar, né, com as bistecas de porco e sei lá o que mais, mano, sei lá que carne é essa também. Mas assim, parece que eles pegaram assim direto do freezer e tacaram ali no balde pros cachorros comer. Mas calma que ainda tem mais coisa, porque todos os ratos fogem com a comida e começa uma perseguição. E tá aí o mesmo tipo de momento que fez eu querer jogar esse jogo. Eu fiz questão até de ficar mais tempo que o normal nessa parte, porque eu tava bem curioso, né? Eu até tentei perder de propósito algumas vezes só pra realmente ir testando mesmo, pra ver o que acontecia e tal. E meu Deus do céu, não faz isso não. Mas, pô, cara, é muito bem feitinho, né, as animações, se você for reparar ali. Eu acho super legal essas partes de perseguição, porque o perseguidor toda vez fica ali todo abobalhado, fazendo 1 milhão de coisas, é sempre engraçado. E uma parada nessa fase que eu esqueci de falar é que tem umas fases bônus, assim, meio secretas, que não são tão secretas assim, porque tem um feixe de luz gigantesco em cima delas, e na verdade eu não sei de onde que eu tirei que elas são secretas. Mas você chega ali em cima do prato, aí o Remy dorme e começa a sonhar, né, e aí o sonho é um desafio cheio de plataformas em formato de comida, e cada fase tem uma temática diferente, né? Esse, no caso, o tema é frutas. E eu acho isso uma baita ideia, cara. É muito legal, assim. Chega a dar fome de tanta comida que tem nessas fases. Saca só a banana poligonal. Muito massa. Outra coisa legal dessas fases é que a música é muito boa, mas ela fica ainda melhor quando você percebe que ela parece um pouquinho, especificamente umas 2 daquelas músicas latinas que ficam tocando nas primeiras temporadas de Dexter. Se você já viu Dexter, vai saber exatamente do que eu tô falando. Pra mim é muito engraçado, cara, pensar que se eu colocasse a música do jogo Ratatouille em Dexter e a música de Dexter em Ratatouille, ambas as coisas funcionariam da mesma forma. Eu acho isso incrível. Tem no total umas 12 dessas fases ao longo do jogo e quase todas elas têm um segredinho muito parecido, que é sempre uma plataforma assim meio escondida que tu tem que ficar esperto e prestar atenção pra não perder ela, senão tu não consegue todas as estrelas da fase. E eu meio que não expliquei isso porque tá meio implícito, mas eu vou falar mesmo assim, né? Mas as estrelas, elas servem pra você fazer 100% do jogo e também pra ganhar pontos na loja do Gusto, lá no menu do jogo. E aí, com esses pontos você pode comprar coisas incríveis, tipo uma foto da Colette. Depois da perseguição tem mais uma fase de tobogã nos esgotos, e essa já é um pouquinho mais elaborada do que a anterior, digamos assim. A partir dessa já dá pra alcançar os 350 km por hora e sair voando, e elas começam a realmente a ter algum tipo de dificuldade de verdade. Mas ok, né, o tobogã faz a gente voltar pro esgoto, onde a família do Remy faz ser o novo local da colônia dos ratos. E a nossa missão agora é pegar a comida do freezer do restaurante, então finalmente a gente vai pra cozinha, que é uma das partes mais infernais desse jogo, porque realmente é um pouco difícil e oi? Como é que é?
rapaziada, o Gold está preso numa queda livre completamente imóvel. Aqui, além de você ter que passar pela dificuldade de subir nos lugares pelos caminhos certos para fazer o que tem que ser feito, você também não pode ser visto pelos cozinheiros. Senão eles te pegam e, meu Deus do céu, de novo não. Uma coisa engraçada sobre eles é que eles funcionam que nem o Drax de Guardiões da Galáxia, né? Eles só te enxergam se você estiver se mexendo. Se você estiver escondido, parado na frente deles, você não existe. Mesmo que há 1 milésimo atrás você estivesse se mexendo, né? É impressionante. Também tem alguns inimigos por aí, tipo uns sapos que roubam o item que você tá segurando, e isso é bem irritante. Mas falando um pouco da cozinha em si, né? Percebam como ela é super detalhada, como ela tem vida, sabe? Todo mundo aqui tá se mexendo e fazendo alguma coisa. Eu acho isso bem interessante, sabe? Os desenvolvedores realmente se preocuparam em criar um ambiente com personagens que realmente parecem que estão ali ocupados. O único lado ruim disso tudo é que, justamente pela cozinha ser muito bem detalhada, né? Pelo menos pra mim acaba ficando mais difícil de identificar por onde eu consigo subir nas coisas e acaba fazendo tudo ficar um pouco mais confuso, assim. Mas ok, o objetivo aqui é primeiro chegar nesse rato aqui dos olhos bugalhados, que tá numa grande, enorme paranoia, né? Porque parece que ele percebeu que os caras estão na maldade, de olho em nós, né? E o pior é que eles estão mesmo, não ironicamente. E aí ele diz pro Remy que a gente tem que desligar o gás da cozinha pra distrair a rapaziada. Mano, olha as coisas que eles inventam. E claro que a alavanca do gás tá num local de difícil acesso, assim, bem perto do teto, né? Que fica aproximadamente a alguns metros do chão, caso você nunca tenha reparado nisso. Justamente pra eu ter que sofrer e ficar aqui com as minhas toneladas de gameplay duvidosa, preso nessa fase por uns 40 minutos. Mas beleza, né? Desligando o gás, depois de um rolezaço assim, ó, enorme de gigantesco, nessa cozinha enorme de gigantesca 2, o rato dos olhos bugalhados dá sinal verde, assim, pra gente chegar no rato bombado. Só que antes que eu pudesse chegar nele, né, a Colette, ela grita: Linguine! Eles querem o especial do chefe, eles querem agora. E vixe, eu senti uma gostosa tensão entre os brothers aqui, não queria falar nada não. E agora a gente chega àquele momento onde Ratatouille vira evangelho. Então, Remy, entre no Linguine e faça toda a salada, Remy, senão a Colette terá que fazer de novo. Remy, o destino da humanidade está em suas mãos. Não nos decepcione, você é o único que pode fazer isso. O Gusteau já não está mais entre nós. Olha pra esse minigame, né? Vocês conseguem entender, né? Não tem como ser difícil. Não é pra ser difícil. O Linguine estende a mão e, se for o ingrediente correto, igual ali em cima, eu coloco, né? Se não, eu vou pro próximo, né? É assim, bem simples, né? Mas acontece que, por alguma razão, eu não entendi isso de primeira. Eu fui completamente de mago dava, senhoras e senhores. Eu tomei 99% do tempo, até entendi o que era pra eu fazer, e eu até consegui entregar as saladas a tempo, mas o timer, ele é cumulativo, né? Ele passa de um minigame pro outro. E eu simplesmente não tive chance alguma na hora de cortar as batatas, né? Eu tinha o que? Uns 10 segundos pra descascar e fatiar 8 batatas, né? Quase isso. Lembra que eu disse que eu iria me arrepender de ter colocado no hard? Então, uma das coisas que o hard faz é diminuir o tempo total desses minigames. Então você precisa ser um pouco mais rápido em cada um deles. E no fim das contas, né, eu falhei miseravelmente e levei uma mijada da Colette. E aí acabei tendo que voltar com a missão de abrir a porta do freezer. E lá vou eu dar mais outro rolezão na cozinha até colocar uma cordinha na maçaneta da porta pro rato bombado segurar. Minha nossa, eu não imagino o que vai acontecer aqui depois, né? Com esse rato maldito segurando essa corda. E aí, depois de ter feito isso, só faltava a chave da porta, né? Porque ela fica trancada. Só que aí a Colette, ela grita de novo, porque eu tinha fracassado alguns segundos atrás. Só que dessa vez, pô, dessa vez eu tô craque, né, mano? Tô treinado. Então foi muito fácil, né? Olha aí, ó. Tô cortando a batata como se eu fosse um cortador de batata profissional. Aí, ó. Tome, tome, tome. Chai aqui, ó, tome aqui, ó, chai aqui, ó, tome, na verdade, ó. Só que 5 segundos depois de eu ter conseguido passar esses minigames, ela gritou de novo, né? Só que dessa vez ela veio com outros minigames. Primeiro repetiu o da salada e depois teve um igual aquele primeiro lá. A única diferença desse pro outro, inclusive, é que tem tempo, né? Então eu não posso fazer uma sopa de 75 champignons dessa vez. E aí, cara, depois desse teve o do bolo. E o do bolo é muito engraçado, porque, cara, ele é igual àquele minigame do GTA San Andreas na fase dos lowriders, que você tem que ficar apertando os botões na hora certa. A única diferença é que se você perder tudo aqui no Ratatouille, a Colette vem te xingar ao invés de vir um mexicano. O que eu acho engraçado nesse minigame é que quando você erra o botão, o bolo simplesmente se desfaz na tua frente. Eu acho isso maravilhoso. Oh meu Deus, coloquei 2 gramas de chantilly a mais. Caramba, o bolo sumiu por causa disso. Em seguida lá vamos nós de novo, né, passar por dor e sofrimento até chegar no local mais alto do universo. E que é isso aí, Remy? Pelo
amor de Deus, só pra pegar essa chave. E assim, essa parte foi até que engraçada, até certo ponto, porque uma lagosta, ela roubou a minha chave, e na hora eu pensei, vixe, cadê a chave? O que será que eu vou fazer agora, né? O que acabou resultando nesse momento incrível. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Depois disso a fase basicamente acaba, né? Porque eles repetem aqueles mesmos minigames do rato bombado puxando a corda, o Remy fazendo sinal de avião pros ratos, mas eles fazem um minigame novo, que é com um rato aleatório e uma zarabatana, e aí a gente tem que derrubar as comidas com a zarabatana. Só que esse rato, ele é o maior sopra-fofo de todos os tempos, e eu não pude deixar de notar que o dardo sai todo mole, assim, todo torto. Aliás, se alguém manja de zarabatana, e confirma aí pra mim se isso realmente não deveria ser assim, porque eu posso simplesmente estar errado, eu posso estar inventando coisa aqui. Algum indígena online? Aí depois disso, né, tem aquela perseguição com o Skinner que eu mencionei no começo do vídeo, que é tão boa, mas tão boa, que na hora eu nem reparei que de repente a cozinha tava com várias coisas empilhadas, magicamente montando o nosso trajeto. Eu realmente fiquei tão distraído com o Skinner ali atrás, todo abobalhado, que eu, assim, ó, eu desliguei o cérebro. E assim, gente, a regra é clara, né? Se enquanto você tá jogando um jogo e o seu cérebro é desligado por completo e você esquece totalmente que a vida é uma desgraça e que o quilo da batata tá R$5, é porque o jogo é bom e ele funciona. E esse jogo aqui costuma funcionar muito bem nesses momentos de perseguição e nos momentos de fazer uma saladinha ou cortar uma batata. Inclusive, toma aí mais outra fase descendo pelo cano. Essa aqui é até difícil, na verdade, porque ela é toda feita para tu acumular muita velocidade e de repente fazer a maior curva da sua vida, sem nenhum aviso prévio. Fora que os canos, eles estão tudo assim, ó, tudo quebrado, tudo esburacado, capenga. Esgoto da Shopee, ou melhor, esgoto de la Shopee. Vou sair desse vídeo fluente em francês daqui a pouco, né? Pronto para viajar para Paris e conhecer a Ladybug, minha maior inspiração de vida depois do Creeper de Jeepers Creepers. E se você é um criptídeo, já vai deixando o like. Um salve pro monstro do Lago Ness. Por incrível que pareça, o jogo já tá chegando na reta final, porque restam apenas 2 fases pra gente terminar ele. Uma delas até que é legalzinha, e a outra é castigo de game. Mas vamos falar na ordem, né? Começando por essa, que assim, sabe aquela cena do filme, logo no dia seguinte, em que o Remy vai pra casa do Linguini, e ele faz uma omelete pros dois, ai que bonitinho. Então, ele diz pro Linguini que ele roubou os temperos de um lugar, né? Porque o Linguini, pô, não tinha tempero nenhum. O cara tem uma bicicleta, um sofá e uma televisão, o cara não tem nada em casa. Aí o jogo, ele simplesmente pega essa feira, que aparece numa cena de 3 segundos e faz uma fase inteirinha nessa feira. E eu acho isso, cara, maravilhoso. Eu queria muito que tivesse uma fase onde a gente visse o Bon Voyage dos Incríveis, já que ele também aparece por uns 2 segundos no filme. Mas infelizmente esse jogo não foi genial nesse ponto, né? Eles perderam uma grande oportunidade. Aí o Bon Voyage, infelizmente, não está em Ratatouille The Game. E assim, nesse ponto do jogo eu já não aguento mais, assim, não que o jogo esteja horrível nem nada do tipo, mas é porque, pô, ele já deu, né? Mas essa fase, ela até que é bem diferente do que a gente vem observando até agora, então isso me deu uma revigorada, assim, enquanto eu tava jogando. Opa, eu vou interromper o vídeo rapidinho, só pra dar um recado importante. São 2 coisas. Primeiro, eu vou começar a fazer lives, provavelmente aqui no YouTube mesmo, e na Kick ou na Twitch, eu não sei ainda, eu tô decidindo. Vão ser lives jogando, às vezes só por jogar, mas às vezes serão jogos que eu vou trazer aqui pro canal, então acho que seria super interessante se você participasse. De qualquer forma, deve ter nesse momento um post na comunidade em relação a qual plataforma, né, que eu vou streamar e também os horários das lives, porque eu também não sei que horas que eu vou fazer, porque tem que ficar bom pra mim e tem que ficar bom pra vocês, né? Então dá uma olhada depois ali nos posts da comunidade e faz uma votação ali, o que tu quer, o que tu acha melhor, porque é muito importante. A outra coisa que eu quero falar é do meu Live Pix, né? Esse vídeo foi desmonetizado quase completamente por causa da intro de Evangelho. Então se você quiser me apoiar e ajudar o canal a continuar existindo, eu agradeceria bastante mesmo. Mas é isso, né? Pode voltar pro vídeo aí. Essa fase na feira, ela começa com a gente tendo que ir atrás de um fusível para uma empilhadeira. Sim, ainda estamos falando de Ratatouille. E sim, esse rato nóia sabe pilotar uma empilhadeira. Aí ó, nunca julgue as pessoas pela aparência, nem os ratos. Às vezes a pessoa tem um diploma aí de empilhadeira e você nem sabe. E assim, gente, uma coisa que eu tenho que comentar também, que eu já falei um pouco sobre isso antes, os diálogos, né? Os diálogos desse jogo, cara, eles continuam sendo incríveis, né? Não é só aquela parte do Gusteau ou na
cozinha com a Colette esculachando a gente. Porque assim, o Remy, ele fala pra esse rato, tipo, mano, o que tu quer um fusível? E aí ele, com a maior naturalidade do mundo, ele só diz, é que eu preciso ligar a empilhadeira. E o Remy, cara, nesse ponto ele tá igual eu, ele só tá aceitando as coisas. Mas se bem que se um rato me olhasse desse jeito, eu também me sentiria coagido a só concordar sem questionar, então até que é compreensível. Só que o engraçado é que essa parte ela dura uns 30 segundos, porque o fusível tá a uns 3 metros de distância e o resto da fase não tem absolutamente nada a ver com isso. E assim que tu entrega o fusível pra ele, a nossa missão passa a ser derrubar algumas comidas pra meio que deixar elas no esquema, pra quando a gente for realmente roubar elas. Ou melhor, pra quando a senhorinha do começo do filme estiver passando por ali, a gente derrubar 10 quilos de comida dentro do carrinho dela e depois roubar o carrinho dela. Ratatouille the game. Não, e o Remy ele fica incomodado com isso, só que é muito estranho, porque ele fala, a gente vai ter que roubar de uma idosa que não sei o que, o Gusteau ficaria muito puto comigo, sendo que o Gusteau tá o jogo inteirinho fazendo exatamente isso aqui. Remy, meu Deus, quanta comida, Remy, rouba tudo, Remy, sua família não vai passar fome nunca mais. Eu devo dizer que essa fase ela é bem legal apesar de tudo, né? Ela não é tão confusa quanto as fases na cozinha e o final dela é espetacular, com o rato usando a empilhadeira pra roubar o carrinho e jogar ele numa esteira bizarra de aeroporto que eu não faço ideia do porquê que tá aqui. Aliás, eu poderia pegar esse print e dizer pra vocês que na verdade o rato acelera em alta velocidade na direção da velhinha. Ninguém saberia se eu tô falando a verdade ou não, porque do jeito que esse jogo inventa coisas, seria completamente plausível. E depois disso tem um minigame, assim, bem satisfatório nessa esteira, que eu gostaria de ter jogado mais vezes, assim. Não sei se é a animação da ratinha pulando, que é super fluida, assim, super satisfatória, mas, pô, eu gostei bastante desse minigame. Aí nisso a gente faz aquele esquema do rato bombado de novo, puxando corda, e aí entra em outra perseguição, que é de longe a melhor de todas, porque fica a velhinha e o Skinner se destruindo no puro ódio enquanto os dois tentam pegar a gente. Até que pouco antes do final, o Skinner simplesmente faz isso. I will remember you. O gerente ficou maluco, rapaziada. Tá agredindo idosa na feira, tá subindo na mesa. Ai, meu Deus. Oh my God. Isso claramente é uma referência a Silent Hill Shattered Memories. Bolsonaro na fatia de Cage Moments. Me prenda, me prenda. Gente, tem mais uma fase de esgoto, né? Essa também é deveras não tão fácil, porque o esgoto de Paris está cada segundo mais esburacado. E aí temos a última fase do jogo, que eu vou encurtar bastante, porque ela é bem longa. E eu ainda quero falar dos extras e dos minigames sem que o vídeo fique com 2 horas, então vamos lá. Nesse ponto da história, os ratos eles já tomaram conta da cozinha, né, e já viraram amigos da Colette, e o Linguini encontra-se num estado de depressão profunda. E essa última fase é a única do jogo inteiro que realmente é complicada. As outras eu passei mal por eu ser muito ruim mesmo, mas essa aqui de fato precisa de um certo nível assim de paciência, planejamento e pensar por mais de 3 segundos, porque tu basicamente faz tudo e são várias etapas, e também tá cheio de inimigos no caminho, né, incluindo o Skinner, que espalhou várias ratoeiras pelo chão, né, ratoeiras essas que precisam ser destruídas utilizando um dos inimigos mais insuportáveis do jogo, que é isso daí que tu tá vendo, uma bacia cheia de camarão saltitante. Eu realmente não vou detalhar como eu me estressei muito com esses bichos nesse jogo, mas tudo que eu posso dizer assim é, cara, é um bicho muito idiota, é muito idiota. De verdade, eu nunca imaginei que uma bacia de camarão alugaria um triplex na minha mente. Mas tudo bem, a nossa missão depois de tirar todas as ratoeiras é prender o Skinner no armário, né? E a gente faz isso de uma maneira mais idiota possível, né? Que é ligando o aspirador e aí vai, né? Na hora que ele vai desligar, a gente fecha a porta e ele cai assim, feito um patinho, assim, chega a dar pena. E aí nisso a gente precisa pegar o livro de receitas do Gusteau, porque o Linguini desistiu de tudo e aí a Colette tem que cozinhar e fazer tudo, juntamente com os ratos. E aí lá vai um rolezão até pegar esse livro, a gente entra ali na salinha do Gusteau, que é cheio de foto dele, né? O cara não é nem um pouquinho egocêntrico. E depois disso a gente joga, cara, todos os minigames de cozinha até o final do jogo, assim. Inclusive, lembra que eu falei que eu gostei bastante daquele minigame lá da esteira? Aqui ele volta a aparecer, só que com umas batedeiras no lugar de tudo. É incrível. Quando eu digo que a gente joga todos, eu não tô exagerando, tá? É praticamente, tipo, é 90% dos minigames. Acho que é um ou outro que não aparece, assim. E a gente joga todos eles, tipo, 1 ou 2 vezes, cara. Eu não lembro agora. Mas, assim, apesar de ser vários minigames, é tranquilo até. E é engraçado também, porque ao invés de ser o Linguini com o Remy, é a Colette com vários ratos, assim. Então
é diferente, sabe? Não é a mesma coisa 100%. E aí, depois de terminar esses incontáveis minigames, a gente presencia uma das melhores cenas desse jogo, que é simplesmente uma paródia de filme de faroeste que dura uns 3 segundos entre o Remy e o Skinner. Top momentos de Ratatouille. Na sequência, o jogo termina nessa última perseguição, que é mais difícil do que as outras, porque tem várias coisas no meio do caminho, assim, são mais difíceis de evitar, né? Tem essas sopas que dão dano e fazem você pular pra trás, tem esses pratos com umas coisas pegajosas, então é realmente mais difícil do que as outras. E também, pô, o Skinner tá completamente insano, né? Ele acabou de sair do armário e já tá se jogando na mesa. É impossível você prestar atenção no jogo com o Skinner ali, ó, dando pirueta atrás do Remy. E, cara, depois que você termina essa perseguição, inexplicavelmente, alguns pilares do restaurante se cortam magicamente em várias partes iguais por puro e espontâneo storytelling, né, o famoso roteiro. E aí depois o Skinner é esmagado por um lustre e a cena corta para um jornal onde o Remy fala uma mensagem bonita usando aquela frase do Gusteau sobre qualquer um poder cozinhar, né? E aí ele também menciona o La Ratatouille. E cara, o que eu posso falar desse final, né, cara? Porra, tá melhor que Stranger Things. Mas é isso, né? O jogo acabou do nada, assim, né? E eu já vou falar da minha conclusão, mas a gente ainda tem algumas coisas para serem comentadas, né? E também, pô, não sei se vocês perceberam, né? Isso é uma coisa que eu acabei não falando, mas o ego não existe nesse jogo, né? Não sei se vocês repararam nisso, mas ele simplesmente não é nem mencionado em nenhum momento. Mas enfim, era só isso que eu queria dizer mesmo, e peraí, Christina Kirk? We are Charlie! Fria Rita. Vamos falar então dos extras, né? Chegou esse momento gostoso do final do vídeo. Provavelmente a maioria das pessoas já tá dormindo, já não aguenta mais ouvir a minha voz, porque eu também não aguento mais. E vamos começar pela parte decepcionante, então, que são os minigames de 4 pessoas, entre aspas, né? E eu digo isso porque assim, né? Quando eu vi, eu pensei, pô, vão ser 4 pessoas jogando ao mesmo tempo, quem sabe num split screen, mas eu estava redondamente errado. É provavelmente por limitações da época, né? Na verdade, é uma pessoa de cada vez, né? Daí eles pegam, assim, todos os minigames de cozinhar, as fases de sonho e as fases do esgoto, e você compete com outras 3 pessoas pra ver quem faz o melhor tempo nessas fases. E assim, dá pra escolher quais fases vão ser e tudo mais, mas não é do jeito que eu pensei que seria, né? Mas assim, não significa que seja ruim, só significa que, pô, eu achei que era uma coisa e na verdade era outra e tá tudo certo. Bem na verdade mesmo, eu só fiquei triste com isso porque eu fui testar isso com os meus amigos, meus manos, forte abraço, e aí eu descobri da pior forma, que é um de cada vez no mesmo controle, né? Complicado. A mesma lógica dessas fases serve para os minigames de uma pessoa só, é literalmente a mesma coisa, só que limitado a uma pessoa. E aí também tem os minigames especificamente para 2 pessoas, que esses sim, os 2 jogam ao mesmo tempo. Então tem esse de corrida, que é bem mais ou menos assim, porque, pô, só tem um mapa, né? Se tivesse mais, assim, de repente até dava pra zoar. Mas, pô, pelo menos dá pra descobrir o nome daquela ratinha e do rato dos olhos bugalhado, que eu acho que o nome deles não é mencionado durante o jogo. Aí tem um outro minigame que os 2 precisam competir pra qual dos 2 consegue ficar mais tempo nos fios antes de ser derrubado. Mas pra mim o melhor de todos é esse, que a rapaziada tem que tirar um X1. Esse aí dá pra se divertir, esse aí é legal. Eu descobri até que se você girar o analógico, dá pra perder o controle completamente, assim, o boneco sai voando por algum motivo. Mas o pior de todos esses minigames pra mim é esse aqui, ele fica uma câmera fixa assim, e existe a competição de quem consegue pegar mais dessas bolinhas brilhantes, né? Parece que nem era pra ser um minigame, parece que eles colocaram aqui só pra não ficar 3 minigames, sabe? Só pra ficar bonitinho, tudo com 4 minigames, sabe? Mas assim, sobre os minigames é isso, cara. Com certeza é, pô, melhor do que nada, e alguém deve ter se divertido com isso na época. Agora em relação ao resto dos extras, cara, tem bônus art, que são só algumas imagens dos personagens principais, apesar de ter isso aqui, que é simplesmente o Remy dando uma de Crazy Frog, e tem a minha parte favorita, que são esses vídeos, cara. Tem um trailer do Wall-E que mostra o significado da sigla Wall-E, que eu nem lembrava que era uma sigla. Pô, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, embora ele seja um dos meus favoritos da Pixar. E os outros vídeos, cara, eles são coisas dos bastidores, assim, falando sobre o design do filme, as inspirações, todo o trajeto que eles fizeram, assim, pra descobrir como que eles iriam retratar Paris, o restaurante do Gusteau, os personagens e os cenários também, no geral. E tem um outro vídeo que eles falam especificamente sobre a animação dos ratos, eles falam sobre como eles usaram ratos de verdade
cidade como referência. Pô, é muito legal, cara. E tem um também que eles falam sobre, especificamente, o Emile, e eles falam mais um pouquinho sobre como foi animar os ratos, e tem um outro ali que eles falam sobre como eles fizeram pra dar uma certa identidade pro filme, sabe? Uma identidade pros personagens cozinheiros. Se eu não me engano, eles falam que eles foram fazer aula de culinária na França pra ver como que era, assim, uma cozinha, como que a comida se comportava. E nessa viagem eles também aproveitaram pra ver como é que eram as pessoas na França, pra meio que copiar os trejeitos dos franceses, sabe? Tudo isso, cara, eu acho muito bacana, assim, coisa de bastidor pra mim, pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, pra mim é sempre algo muito inspirador, cara, ainda mais falando sobre algo que eu gosto, então vale super a pena. Talvez tenha até no YouTube essas entrevistas, essas coisas. Eu recomendo que dê uma pesquisada, porque eu não fui atrás, porque, pô, pra mim eu já fiquei satisfeito já assistindo isso. Mas é isso, daí tem uns códigos secretos, aí dá pra ver que eu cheatei o jogo inteiro aqui pra desbloquear todas essas coisas. A maioria dos códigos são justamente pra isso, né, pra desbloquear as coisas, as artes, os vídeos e os minigames, mas também tem os cheats de usar no jogo mesmo, né, só que nenhum deles é assim tão legal. Eu testei todos eles em conjunto, então nesse gameplay aí que tá aparecendo nesse exato momento, o jogo tá acelerado, o Remy dá uma cabeçada ao invés do golpe padrão de girar com a cauda, e ele dá um pedinho toda vez que ele pula. Fora isso, tem um clássico rastro de fogo, que honestamente eu acho que combina bastante pra dizer que o Gold está on fire. Então se tu for jogar esse jogo, eu recomendo que tu coloque esse código. Mas chegamos ao fim, gente, e vamos falar da minha conclusão, né? Meio que já dá pra deduzir. Por eu não gostar muito desses jogos de coletar coisa, eu senti uma certa dificuldade de zerar, tá? Eu não vou mentir. Não tava me dando, assim, muita vontade de jogar. Mas, pô, apesar disso, ele é super simples, né? Então não foi tão doloroso, né? Não tem tanta coisa, assim, pra você ficar indo atrás. Não tem essa coisa de, tipo, você juntar umas estrelas pra desbloquear alguma coisa, pra tu voltar numa fase, sabe? Não tem nada disso. Não é que nem aquele Toy Story lá, todo desgraçado, que também é um bom jogo, mas é desgraçado. E assim, vocês devem ter percebido que tinha outras coisas ali pra coletar nas fases, tipo esses dardos ou essa garrafa de cloro, sei lá. Elas servem pra liberar coisinhas na sua colônia de ratos, e aí o esgoto ele vai ficando todo detalhado, assim, é legal, mas não é algo difícil de ser feito, sabe? Eu achei divertido os minigames, achei o jogo bem bonito e com umas ideias muito criativas, tipo as fases dos sonhos, que eu acredito fielmente que deve ter sido uma coisa cortada do filme até, porque é uma ideia realmente muito boa, né? Mas se você parar pra pensar, não faz muita diferença narrativamente falando. Tipo, se você colocasse no filme, meio que não teria diferença nenhuma, assim. Então eles, na minha cabeça, eu acho que eles cortaram isso, honestamente. Mas no geral é isso, cara. Eu achei o jogo divertido, né? Quem jogou na época com certeza deve ter se sentido feliz jogando ele. E, cara, ele é um jogo simples, mas ele consegue ser competente com a proposta, sabe? Ele é super bem feitinho. Se você comparar com a maioria dos jogos de filme, tu vai perceber que esse jogo ele é um pouco acima, sabe? Ele é bem sólido. E eu achei ele bem desafiador, assim. Então ele tem um quesito meio jogo difícil, que funciona, sabe? A dificuldade presente nesse jogo, ela não tá ali porque o jogo é cagado, né? Ou alguma coisa do tipo. É uma dificuldade, pô, que realmente o jogo ele é um pouco difícil mesmo. É sobre você ter a paciência de fazer uma coisa, depois a outra, de você ter a coordenação ali pra cozinhar, cortar as batatas, etc. Ou então enxergar as plataformas secretas na fase de sonho. Então pra mim, apesar de eu não ter gostado muito do estilo do jogo, de coletar coisas, de alguns outros detalhes, não tem como eu falar que esse jogo não funciona. Porque ele funciona, e ele funciona muito bem. A única coisa que eu achei realmente assim meio ruim, mas que eu consigo ver bastante graça, é que ele vai muito longe da história original. A gente praticamente fica o jogo inteiro roubando comida e fugindo ao invés de cozinhar e fazer coisas relacionadas ao filme Ratatouille de fato, né? Mas tudo bem, eu consigo relevar essa parte porque eu realmente acho muito engraçado todos os diálogos desse jogo e o fato do Gusteau ser completamente o oposto do que ele é no filme e das ideias assim meio fora da casinha, sabe? Tipo, mano, você tem que se livrar dos cachorros que eles jogam comida num balde e aí pra fazer isso você tem que fazer umas coisas muito mirabolantes, sabe? Eu acho isso maravilhoso, cara. É meio ruim, meio trash, mas é maravilhoso. Enfim, gente, é isso. Eu agradeço demais a quem assistiu até aqui. Realmente, eu sei que eu demorei muito pra fazer esse vídeo. Só pra vocês terem uma ideia, eu gravei esse jogo em junho. Eu joguei esse jogo, tava lá completo, todo o gameplay em junho de 2025. E eu não tava conseguindo fazer o vídeo, cara. 2025 pra mim foi um ano muito complicado. Mas, pô, eu quero voltar com uma frequência legal. Eu quero esse ano viver de YouTube, não ironicamente. Então, cara, espero que vocês estejam aqui comigo até o fim. Então é isso, agradeço de novo e nos vemos na próxima.